Olá, meus queridos irmãos da Igreja Palavra Viva. Estamos aqui para mais uma aula de escola bíblica, classe dos adultos. Eu quero começar esse estudo com uma oração e depois a gente começa a conversar um pouco sobre os temas que nós vamos abordar aqui, tá bom? Ore assim comigo. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos de forma online. Não sei que horas os meus irmãos vão assistir esse vídeo, mas eu creio que assim que eles estiverem vendo, ouvindo, estudando a Tua Palavra, o Senhor certamente se manifestará de uma forma especial a eles. Te peço que o Senhor ilumine os pensamentos, o entendimento de cada um e a minha vida também, Senhor, para que possamos com fidelidade, possamos partilhar da Tua Palavra e explicar da Tua Palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns atributos de Deus, né? Durante esse curso, na verdade, né? Durante essas aulas. Eu estou usando o material do Dr. R.C. Sproul, né? Que é já falecido, um professor, um pastor, teólogo, escreveu diversos livros e essas verdades essenciais da fé cristã são mini aulas, né? São aulas curtas e com temas centrais e temas importantes, de fácil compreensão, mas também de profundidade suficiente para que nós nos debrucemos, né, nas verdades de Deus. Então vamos lá, nós vamos falar um pouco hoje sobre revelação, como Deus se revela, né, a revelação divina. Tudo que a gente sabe acerca de Deus, acerca de Cristo, foi revelado na Escritura Sagrada, né? Foi revelado por Deus. Mas a Sagrada Escritura é uma parte da revelação. Nós vamos ver hoje que Deus se manifesta e se revela, e a palavra de Deus também atesta isso, que ele se revela de forma visível pela natureza. A questão é, a revelação de Deus pelas coisas criadas, ela é insuficiente para que a gente seja salvo, mas nós estamos falando de uma revelação de uma maneira geral, né? A especulação fútil sobre Deus é mera tolice, né? Se a gente quer conhecer a Deus de verdade, a gente tem que depender daquilo que Ele mesmo se revela sobre a si próprio. Não adianta a gente ficar pensando, puxa, Deus é assim, Deus é assim, Deus deve ser assim, Deus deve ser de tal forma. Na verdade, a Bíblia é que nos dá a forma autoritativa pela qual nós devemos acreditar, de forma que Deus se revela a nós, né? A Bíblia declara que Deus se revela de diversas maneiras, né? Ela manifesta, como nós já dissemos, a sua glória por meio da natureza, por meio das coisas criadas. E ele se revelou nos tempos antigos também para diversos irmãos nossos, né? Por sonhos e visões, né? Lembremos de Abraão, lembremos de Isaac, Jacó, José e tantos outros, Daniel, né? As marcas da providência de Deus, elas se manifestam na história, né? Elas se revelam nas Escrituras. As Escrituras revelam a história e como Deus intervém na história da humanidade. Só que o ponto mais alto dessa revelação é Jesus Cristo. A Bíblia toda é sobre Jesus. A história da redenção, ela é o fato principal narrado na Bíblia. Sobre isso eu gostaria de ler com você o livro de Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 4. Olha só o que diz aqui. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Louvado seja Deus por sua palavra, né? Então Deus revela de forma máxima a Jesus Cristo, nosso Senhor, né? A Bíblia diz, né, diversas maneiras, né? Havendo muito tempo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, aqui há dois tipos de revelação que nós podemos estudar. A revelação geral e a revelação
especial. A revelação geral, ela é geral assim porque ela é geral no conteúdo e ela é revelada a uma audiência geral. Ou seja, quando o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus, é algo que qualquer um pode analisar, olhar e ver a glória de Deus manifestada na criação, nas coisas criadas. As obras das mãos de Deus revelam quem ele é. Né? É tão clara e tão visível que ninguém pode negar. Né? Ninguém pode deixar de perceber. Romanos capítulo 1, versos 18 a 23, nos diz que o poder de Deus, o poder eterno e a deidade e a sua divindade, ela foi revelada aos homens, de modo que os homens são inexcusáveis de dizer que Deus não exista, né? de acertar, de falar sobre a existência de Deus. É impossível negar a existência de Deus porque ele se revelou e o seu eterno poder e divindade se faz presente nas coisas criadas. Todavia, essa revelação ela não proporciona a nós um aspecto salvador. Né? Ela não dá informações sobre o Deus que nos redime. Ela diz que existe um Deus. Mas que Deus é esse? Né? O Deus que é esse, que também se revela na natureza, é o revelado nas Escrituras. Né? Então, nós vamos falar um pouco sobre revelação geral aqui. Né? A revelação geral é de um conteúdo geral, ou seja, a natureza, as coisas criadas. E o público geral dessa revelação geral é todas as pessoas que têm contato com a natureza. Né? Então, todas as pessoas, indistintamente, analisando a natureza, podem ver a beleza e ter certeza de que há um Criador. Mas você talvez diria para mim assim, mas tem gente que não acredita, né? Tem gente que é ateu, agnóstico, né? Acredita que Deus não exista. Veja bem, na luz da revelação, né? A força da revelação geral é tão forte, é tão evidente, que todo ser humano sabe que Deus existe. Né? É por isso que o ateísmo, na verdade, ela é a negação total de uma coisa que é conhecida como verdadeira. Para um ateu dizer que não acredita em Deus, ele tem que partir do pressuposto de que Deus exista, e então negar a existência desse Deus. Por isso que quando a Bíblia fala que diz o insensato no seu coração, não a Deus, né? Salmos 14:1, ela diz exatamente isso, né? O insensato aqui não é aquele que não pensa direito, não é aquele que tem problema mental, não é aquele que falta entendimento ou falta inteligência, não. Ser insensato em termos bíblicos é ser imoral, é ter a noção de quem Deus é, né? E então negar a existência desse Deus Todo-Poderoso. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, falta sabedoria àquele que nega que Deus exista. Né? Então, o agnóstico, por outro lado, ele é aquele que não nega, né, a existência de Deus, mas, por outro lado, ele não tem provas suficientes na concepção dele e ele prefere suspender o seu julgamento até que haja elementos mais concretos. Ele deixa a questão de Deus em aberto. Ora, tendo em vista a revelação geral na natureza, né, e a todas as pessoas que têm acesso à natureza, e que têm acesso às coisas criadas e podem contemplar as belezas de Deus, veja, ser agnóstico ou ser ateu, né, ou você negar conscientemente, ou você então suspender, dizer que não tem provas e deixar isso para depois, e deixar esse assunto de Deus para uma outra hora, porque você não tenha muita certeza, no final das contas dá no mesmo. Né? São dois lados de uma mesma moeda, né? O agnosticismo e o ateísmo. Para qualquer pessoa, porém, né, quando a mente e o coração estão abertos, a glória de Deus é tão maravilhosa, é tão esplendorosa, que não tem como não nos curvarmos diante desse Deus poderoso. São bilhões de universos no firmamento, né? Partículas subatômicas, né? Descobriu-se recentemente que o átomo não é a menor parte da matéria.
micropartículas que compõem um átomo, né? E Deus é incrível, Deus é maravilhoso, ele se revela através da sua criação. Essa é a revelação geral, né? Resumindo um pouco dessa mini aula de agora, o cristianismo é uma religião revelada. A revelação de Deus é uma automanifestação de Deus, né? Deus, então, que é transcendente, está acima de toda e qualquer altura, toda e qualquer medição, está além da nossa compreensão. Esse Deus que é transcendente, ele resolve se revelar a nós, seres humanos, numa linguagem que nós compreendemos, numa possibilidade de nós entendermos quem é Deus. Então, ele se automanifesta, né? Ele remove o véu que nos impede de conhecê-lo. Então, a gente também por isso a gente não pode conhecê-lo por meio de especulações mentais da nossa cabeça, porque pela nossa lógica, pela nossa própria atuação, sem a intervenção de Deus, nós jamais conheceríamos a Deus, né? Deus se revelou ao longo da história da humanidade de diversas formas, de diversas maneiras, falou no passado por profetas e hoje nos fala em Jesus, que é a revelação especial, que nós já vamos tratar, né? A revelação geral, então, ela é comunicada a todos os seres humanos e ela é feita por meio da natureza. E por meio da natureza, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que ninguém tem desculpa para dizer que não há Deus, porque o seu poder e a sua divindade se faz presente no meio das coisas criadas. Amém? É isso aí. Passamos para a próxima aula, então, onde nós falaremos um pouquinho sobre paradoxo, mistério e contradição. Quais as diferenças entre essas três coisas que tem a ver com revelação, que tem a ver com o que nós estamos tratando aqui.